Olá! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com uma série de expressões que normalmente oferecem algum tipo de dificuldade e que nós precisamos conhecer bem para evitar determinados erros, muito comuns na linguagem escrita. Nós vamos começar fazendo a distinção entre o emprego do a comum, o a com h, que é o verbo, e o a usado na forma acentuada de crase, que nós já vimos em aulas anteriores. Vamos ver primeiro o verbo. O verbo haver, na sua forma presente, terceira pessoa de singular, é a. Na oralidade, esse a não faz distinção nenhuma, não fazemos distinção entre o a com h, o a sem h na oralidade. Mas na escrita isso é necessário. Então, quando é que nós vamos usar na escrita esse a na forma do verbo, com h e acentuado? Primeiro, quando indicar uma ação passada, isto é, algo que já foi realizado. E ele pode ser substituído pelo verbo fazer. Nós veremos que faz sentido. Há muitos anos não o vejo, por exemplo. Faz muitos anos que não o vejo. Esse a é o verbo haver. Veja, muita gente escreve há 2 anos atrás. Nós devemos corrigir isso porque constitui uma redundância. Como o verbo a, do verbo haver, e atrás também indica passado, eles não devem ser usados os dois juntos. O a, que é preposição. Quando é que eu vou utilizar este a puro, simples, que é uma preposição? Quando indicar uma ação que ainda vai ser realizada. Veja a diferença com o verbo haver, que indica uma ação que já foi realizada. Ou então a preposição a também é utilizada para indicar distância. Vejam nos exemplos. Daqui a 2 horas iremos ao teatro. Esse a que nós usamos aí é a preposição indicando uma ação futura. Ou então, ele está situado a 10 metros do prédio. Este a é uma simples preposição indicando também a distância. O a, na língua portuguesa, pode ser também um artigo definido, feminino, singular, e como tal, ele será usado sempre diante de um substantivo feminino singular. Por exemplo, a arte é imitação da vida. Esse a é simplesmente um artigo. O a pode ser ainda pronome pessoal, de terceira pessoa, feminino, singular. Ele é um pronome oblíquo, um pronome objeto, correspondente a ela. Então vejam, não a vejo desde ontem. Este a é um pronome pessoal, não vejo ela, na linguagem coloquial, desde ontem. O a pode ser ainda um pronome demonstrativo e corresponde àquela. Vejam no exemplo, a de azul é minha prima. Esse a que inicia a frase é um pronome demonstrativo, significa aquela de azul é minha prima, é um pronome demonstrativo como aquela. E o a, que vai ser a união da preposição mais o artigo definido feminino singular, que vai caracterizar a marca da crase, já vista em aula anterior. Então, irei à cidade, eu tenho aí a junção do a artigo e do a preposição, numa só letra, num só som, que é marcado aí nesta letra, com a marca da crase, isto é, o sinal grave indicativo da crase. Vamos ver agora algumas expressões que são usadas e às vezes erroneamente. Por exemplo, a expressão abaixo assinado, marcado com hífen, separando as duas palavras, e abaixo assinado sem hífen. Vamos ver o uso delas. Para indicar o documento que é o abaixo assinado, usa-se o hífen, ligando os dois termos, ficando invariável o advérbio abaixo. Veja, não foi feito apenas um abaixo assinado, foram feitos vários abaixo assinados, é o documento. Como locução adjetiva, para indicar quem subscreve um abaixo assinado, aí não se usa o hífen, é a pessoa que está subscrevendo. Então, o abaixo assinado, e fazendo todas as concordâncias, se são várias pessoas, os
abaixo assinados, ou então, se é uma mulher apenas, a abaixo assinada, as, plural, abaixo assinadas. Esse é o uso correto. Uma outra expressão que gera problema é essa a seguir. Acerca de, a separado de cerca de, e a com o verbo haver, acerca de. Vamos ver o significado. Acerca de, tendo a cerca, uma palavra só, o a ligado a cerca, significa a respeito de, sobre alguma coisa. Então eu vou dizer, o juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Esse acerca é uma palavra só. Isso está no nosso Código de Processo Penal. Veja um outro exemplo. Agora, com a palavra acerca separada, que vai significar a uma distância qualquer, ou espacial ou temporal, aproximada de alguma coisa. Então, acerca de, separado este a, vai significar uma distância aproximada de alguma coisa. Veja no exemplo. Montevidéu fica a, separado, cerca de 900 quilômetros de Porto Alegre. Um outro exemplo, os alunos entraram em greve a, separado, cerca de 2 semanas do término das aulas, marcando, portanto, uma distância temporal. Com o verbo haver na expressão a, cerca de, nós vamos ter o sentido de faz aproximadamente, faz perto de, porque ele é verbo. Então veja o exemplo. A sessão teve início a, do verbo haver, cerca de 20 minutos, isto é, faz mais ou menos 20 minutos. Ou então, ele vai significar o existir, só que o existir aproximadamente por causa do cerca. Então vejam o exemplo. A, do verbo existir, cerca de 60 pacientes à espera de doadores de órgãos. Nesse exemplo, ele significa exatamente, existem aproximadamente tantas pessoas. Uma outra expressão que também gera algum tipo de problema é a custa. Essa é a forma correta em frases como vive à custa do governo. É erro, portanto, dizer vive às custas do governo. Custas é um substantivo próprio só para esse uso, significando as despesas judiciais. Outra expressão que geralmente causa alguma turbulência é o afim. Afim junto, afim separado, afim de quê? Afim, uma palavra só, significa, primeiro, parentesco, parente por afinidade, vínculo que liga cada um dos cônjuges aos parentes do outro. Por exemplo, não podem casar os afins em linha reta, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo. Então, afim aí significa a proximidade, a ligação. Por extensão, afim é sinônimo também de algo que seja semelhante, que seja análogo. Então, eu tenho objetivos afins, termos afins com o mesmo significado. Vamos ver agora a expressão a fim de ou a fim de que, separado o a de fim. Ela vai ser um sinônimo de para que, para qual finalidade. Por exemplo, citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender, isto é, para que se defenda. Outro exemplo, o advogado poderá, a qualquer momento, renunciar ao mandato, notificando o mandante a fim de que lhe nomeie sucessor. É essa a significação, separado com a finalidade de. Outra expressão também problemática é aquela em que nós usamos à medida que e na medida em que. A medida que indica proporção. Na medida em que, nós vamos ver que há outras significações. A medida que vai indicar um tempo proporcional
concomitância, conforme, quando. Vamos aos exemplos para esclarecermos isso. Vamos ficando mais tolerantes à medida que melhor conhecemos a natureza humana. Então, é a proporção que, é esse o significado de à medida que. Outro exemplo, à medida que passa o tempo, a reforma tributária é uma necessidade cada vez mais premente, à proporção que. Veja como é diferente a expressão na medida em que. Ela é uma locução causal, sinônima de pelo fato de que, uma vez que, eventualmente tem uma significação de tempo. Por exemplo, na medida em que se esgotaram as possibilidades de negociação, vejam, por que se esgotaram as medidas, né, das possibilidades de negociação, o projeto foi integralmente vetado. Cuidado, portanto, para não contaminarmos estas duas expressões, à medida que e na medida em que, pois elas têm significados diferentes. O mesmo ocorre com as expressões ao encontro de e de encontro a. A simples mudança de posição das preposições muda totalmente o significado das expressões. Ao encontro de traduz sempre uma ideia favorável, valendo por no sentido de, para junto de, a favor de, em benefício de. É sempre favorável. Veja o exemplo. O deputado, assim que desceu do avião, foi ao encontro de seus eleitores. Ele foi buscar seus eleitores. Outro exemplo, essas medidas vêm ao encontro das aspirações do povo. Significa favorecem, satisfazem, positivo. De encontro a é o contrário, vai significar em desfavor de alguém ou de alguma coisa, em prejuízo de alguém ou de alguma coisa. Vejam como a simples mudança da preposição muda o significado. Vejam no exemplo, o automóvel foi de encontro a um poste, isto é, ele chocou-se com o poste. Nós não podemos inverter essas expressões. Veja outro exemplo. Essas medidas vêm de encontro às aspirações do povo. Isto é, elas contrariam as aspirações do povo. E não ao contrário, como nós vimos na outra expressão. Duas outras expressões semelhantes, mas que causam problema. Ao invés de e em vez de. Ao invés de significa ao contrário de. Vai exprimir, portanto, uma oposição, uma antítese. O mau professor, ao invés de estimular os alunos, desencoraja-os. Quer dizer, ele faz a coisa ao contrário. Ao invés de punir o infrator, recompensou-o. Então é ao contrário. Em vez de, não tem este significado. Em vez de, significa simplesmente em lugar de. Isso indica, portanto, uma escolha, uma opção. Por exemplo, eu posso dizer, é preferível aperfeiçoar em vez de reformar o ensino. Então é uma coisa pela outra, não oposições. É errônea a forma ao invés de. É uma deturpação decorrente do cruzamento equivocado das locuções que nós vimos acima. Duas outras locuções parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes. A par e ao par. A par significa estar ciente, informado, ao lado, junto, lado a lado, além de ou ao mesmo tempo, simultaneamente. Pode ser até igual em quantidade e merecimento. Veja no exemplo. Como lê jornais e revistas, está a par do que ocorre no mundo. Está por dentro, conhece, está junto. O corpo docente deverá, a par da indispensável preparação pedagógica, ter boa experiência profissional. Quer dizer, ao lado, junto. Já a expressão ao par,
usa-se, diz-se apenas das ações ou quaisquer outros papéis de crédito quando seu valor nominal é o mesmo da sua cotação pelo câmbio do dia. Diz-se também do câmbio quando é igual entre dois ou mais países. Aí sim eu posso usar ao par. Outra expressão também problemática, à parte, separado, a de parte, ou à parte, uma palavra só. À parte é uma locução preposicional, isto é, faz o mesmo papel da preposição, com função adjetiva ou adverbial. Com função adjetiva, ela vai servir para modificar, para dar um atributo ao substantivo. Então eu posso dizer conversas à parte, encontros à parte, modéstia à parte. Ela tendo uma função adverbial, ela vai acompanhar verbos. Então eu posso dizer discutir à parte, trabalhar à parte, conversar à parte. Já a palavra à parte, com o a junto, com parte, é um substantivo masculino e significa uma interrupção na fala de alguém. Por exemplo, o orador avisou que não concederia apartes, isto é, interrupções. A expressão a partir de, prestem bem atenção, deve-se usar preferentemente em sentido temporal, indicando tempo, portanto. A partir de hoje, considero-me desvinculado da associação. Outro exemplo, a cobrança do imposto entrará em vigor a partir do início do próximo ano. Por que nós estamos dizendo que ela deve ser usada em relação a tempo? Porque há um uso muito difundido de usar a expressão a partir de, com sentido de com base. Tá? Então é necessário nós evitarmos o uso dessa expressão a partir de, com esse sentido de com base em, preferindo-se para esse sentido, além da própria expressão com base em, expressões que são equivalentes, como considerando, baseando-se em, tomando-se por base alguma coisa, e não usar a expressão a partir de. Outra expressão que, mudando a preposição, muda o significado é a princípio e em princípio. A princípio significa no começo, no início. A princípio, por exemplo, ninguém esperava muito da sua ação como político, mas ele revelou, ou melhor, revelou-se um chefe excepcional. Quer dizer, no início, no começo. Em princípio, não tem esse significado. Significa antes de qualquer consideração, antes de tudo, isto é, em tese, sem entrar em pormenores. Então, o sentido de em princípio é mais este, que seja tomado no sentido de antes de qualquer coisa. Em tese, isto funciona assim. Vejam no exemplo. Em princípio, a solução parece adequada ao caso. Isto é, em tese, a solução parece adequada ao caso. Os grevistas aceitaram, em princípio, a proposta que lhes fez a direção da empresa. Isto é, eles aceitaram, em tese, antes de qualquer coisa. A expressão a respeito de não é recomendável por constituir um anglicismo, expressão própria da língua inglesa. O emprego dessa expressão a respeito, sem o complemento como locução adverbial, não é possível nós usarmos. Por exemplo, ele não disse nada a respeito, sem uma complementação adverbial, sem uma locução. Não sei, nada sei a respeito. É preferível usarmos, portanto, essa expressão acompanhada sempre de uma adjunta de nominal, tal, esse, e seguido do complemento regido pela preposição de, que é exigida para completar-se o significado. Veja no exemplo. O que sei a respeito desse assunto, veja, eu estou complementando o significado de respeito. É o que está nos jornais de hoje. Ou então,
Posso dizer, nada nos dizem os velhos documentos a esse respeito. É também correta nessa expressão a respeito de, a expressão variante com respeito a. É perfeitamente usável também. Uma outra coisa que nos dá problema é a indicação das páginas, né? Eu posso dizer as, das, nas, folhas, páginas. Quando se tratar de folhas determinadas, numeradas, o que acontece? A preposição deve ser acompanhada do artigo definido a, no singular ou no plural, de acordo com o número de folhas. Então eu vou dizer e escrever conforme se lê a folha 12. Veja, o artigo e a preposição, a marca da crase. Ou então, conforme se lê as folhas 12. 12 a 18 dos autos, não tem importância, eu estou no plural, eu vou usar a marca da crase do mesmo jeito. Ou então, eu usando o verbo constar, eu vou dizer, segundo consta da folha, ou então na folha 32 do relatório. Ou então, segundo consta nas folhas 42 a 52 do processo. Ou então, veja-se o documento da folha 18. Ou conforme o depoimento das folhas 85 a 93. O que precisamos prestar atenção é que não cabem as formas conforme consta a folha 44, segundo consta as folhas 52 e 53, pois o verbo constar, no sentido de estar registrado, estar escrito, ele exige a preposição de ou a preposição em, e não a preposição a. Uma expressão simples, mas que às vezes gera problema. Às vezes, sem marca de crase no a, ou às vezes, com marca de crase no a. Às vezes, só com artigo, sem o sinal, portanto, indicativo da crase, entra na expressão fazer às vezes de, desempenhar as funções que competem a alguém, a alguma coisa, servir para o mesmo fim, substituir. No caso, vezes, é objeto direto do verbo fazer. Vejam no exemplo. Dormia ao relento, e um frio banco de pedra lhe fazia as vezes de cama, isto é, fazia as vezes de cama a ele, sem marca de crase. Às vezes, sempre com o sinal indicativo da crase, é uma locução adverbial, com a significação de algumas vezes, por vezes. Veja nos exemplos. Às vezes, diante de certas ocorrências, somos levados a crer que determinadas pessoas não são dotadas de sentimentos. Nesse caso, às vezes, sempre leva a marca de crase e significa algumas vezes, por vezes. A expressão através de tem sido usada ultimamente com alguma impropriedade. Através de significa, realmente, de um para outro lado, ou então de lado a lado. Eu posso usá-la corretamente em frases desse tipo. Para atingir sua meta, deveria passar através de rios e montanhas, isto é, de um lado para outro. Ou então, essa expressão significa por entre. Veja no exemplo. Conserva-se sempre o bom humor através das vicissitudes da vida, por entre as vicissitudes da vida. Ou então, essa expressão ainda significa no decurso de. Vejam no exemplo. Foi sempre o mesmo homem honesto através de anos e anos. Ou então, através dos tempos, os vocábulos sofrem modificações de forma e significação. Esses são os sentidos corretos para a expressão através de. Deve-se evitar o emprego desta locução, através de, com o sentido de por meio de. Nesse caso, deve-se empregar por intermédio de,
por meio de ou mediante, que também estará correto. Por exemplo, o assunto deve ser regulado por meio de decreto e não através de decreto. Outro exemplo, o réu, por intermédio de outro advogado, também contestou o pedido e não através de um advogado, que forma uma expressão não aceita, errônea. A expressão de forma que, de maneira a que, de modo que, estas locuções vão empregar-se respectivamente com os substantivos sempre no singular. Vamos ver isso. As locuções terminadas em que, com a conjunção e o pronome que, empregam-se nas orações desenvolvidas. E as terminadas com a preposição em e a vão ser usadas nas orações reduzidas de infinitivo. Veja nos exemplos para que fique mais clara esse uso dessa expressão. Deu amplas explicações aos associados, de forma que tudo ficou claro. Veja, eu estou com uma oração explícita aí. Veja um outro exemplo. Trabalha em excesso, de maneira que se acha estafado. Perfeitamente correta. A locução de maneira que, terminada então com a conjunção que. Veja um outro exemplo. O departamento sofrerá ampla reestruturação de modo a, porque agora eu tenho ali o verbo no infinitivo, de modo a possibilitar a dinamização das atividades que lhe são afetas. Devido a, essa locução, que é uma locução prepositiva, significa por causa de. Então, devido a, por causa de, em virtude de, em razão de. Então, eu devo usar dessa maneira, devido à chuva, com marca de crase, porque tem uma preposição ali. Devido aos cortes de despesas, devido às más condições, com marca de crase. O que é incorreto no uso dessa locução é usá-la sem a preposição. Dizer, por exemplo, devido ao incêndio, devido às revelações. Aí sim se configura o erro. Eu tenho que sempre usar preposicionada. A expressão em face de é uma expressão, é uma locução culta na nossa língua, ela é tradicional. A expressão face a, que tem se usado ultimamente, é um neologismo, isto é, uma inovação, mas não encontra abrigo nas gramáticas, enquanto a variante face, sozinha, sem qualquer outra preposição, também não é aceito, como face o exposto, face os resultados, e constitui até, segundo alguns gramáticos, um erro grosseiro. Assim, o correto é dizer, em face do exposto, nego o provimento à apelação. Em face da confusão reinante no presídio, a direção cancelou as visitas, por exemplo. Outras construções que são sinônimas a ela e podem ser usadas são à vista do exposto, ante o exposto, diante do exposto, que também são expressões corretas para esse uso. A locução junto a. Essa locução só tem expressão, só tem um sentido físico e significa ao lado, em companhia de, perto. Ele estava junto ao amigo. Aí sim ela é usada na sua forma correta. Ocorre, entretanto, um erro muito comum com essa expressão. Nós vemos constantemente frases desse tipo: pediu empréstimo junto ao banco, entrou com recurso junto ao tribunal. Tais erros denotam desconhecimento das preposições que podem e devem ser usadas em tais casos. Corretamente, essas orações deveriam ser escritas da seguinte forma: pediu empréstimo ao banco e não junto ao banco. Quem pede empréstimo a alguém. Essa é a forma correta, deixando-se junto apenas para indicar algo que está próximo de, que está perto de. Veja o outro exemplo. Entrou com recurso no tribunal e não junto ao tribunal.
iniciou as negociações com a empresa e não junto à empresa. Observe o seguinte, a única exceção admitida para o uso de junto a ocorre no campo diplomático ou de representação de um país. Por exemplo, eu posso dizer, e aí corretamente, o adido militar do Brasil junto às Nações Unidas, ou então o representante brasileiro junto ao Vaticano. É só nesse caso que o junto a pode ser usado nessa significação. Vamos ver agora o uso do famoso porquê. Porque é junto, porque é separado, quando é que tem acento, quando é que não tem acento, né? Quando se tratar de pergunta, sempre que nós formularmos uma pergunta, o porquê será sempre separado. Se ele estiver no início da frase, né, porque, ele vai ser junto, separado, lá no final da frase. Se ele estiver no meio da frase, ele vai ser separado. E se ele estiver no final da frase, aí sim, ele continua separado, mas o que vai ser acentuado com acento circunflexo. Então veja os exemplos. Você foi ríspido com ele por quê? É uma pergunta, ele está no final da frase, separado e acentuado. Você não foi ao encontro por quê? A mesma coisa. Final da frase, separado, pergunta, acentuado. Agora veja o porquê no meio da frase, e também é uma pergunta. Não sei porquê você foi ríspido com ele. É uma pergunta indireta, mas não deixa de ser uma pergunta. Vai ser separado também. Não sei porquê você não foi ao encontro. A mesma coisa. Se, entretanto, o porquê estiver numa resposta, for a resposta, ele será sempre junto. É a conjunção subordinativa causal. Vejam no exemplo. Foi ríspido com ele porque ele me agrediu. Eu estou dando a causa da minha rispidez. É conjunção, é junto, sem acento. Não fui ao encontro porque chovia. Estou respondendo. É uma conjunção causal. É junto e sem acento. Quando tratar-se de um substantivo, e o porquê pode ser também um substantivo, ele é escrito todo junto e ele é acentuado com acento circunflexo. E nós vamos perceber que ele é substantivo porque ele está precedido de um artigo. Então vejam no exemplo. Não sei o porquê da questão. Este porquê significa a causa, a razão, o motivo da questão. É junto e acentuado. Pedirei a ele que me explique o porquê das coisas. Substantivo, portanto, junto e acentuado. Quando o porquê representar uma simples afirmação, ele é separado e ele está representando pelo mais qual, o pronome relativo. Veja no exemplo, fica fácil de entendermos. São esses os ideais porque tenho lutado, isto é, são esses os ideais pelos quais tenho lutado. Eu tenho ali a preposição e o pronome relativo. Portanto, são duas palavras separadas, jamais juntas. A expressão posto que, prestem atenção, é frequente nós vermos essa locução ser usada como se ela fosse uma causal ou uma explicativa, quando, na verdade, posto que é concessiva. Ela não é causal e nem explicativa, posto que não é igual a porquê, a visto que, visto como no exemplo errôneo seguinte, julgo procedente o pedido, posto que ficou provada a necessidade do recorrente. Ela não é usada dessa maneira. Ela é sinônimo de ainda que, por isso ela é uma concessiva. Embora, ainda que. Então eu posso dizer, a sentença será reformada, posto que certa em sua fundamentação, isto é, uma concessão, embora certa em sua fundamentação. A expressão se não separada, ou então se não, formando uma palavra só, tudo junto. Dá algum problema? Dá. Quando eu tenho senão, eu vou ter aí uma conjunção subordinativa condicional, que é o se, mais o advérbio de negação.
é sinônimo de caso não. Não o recomendaríamos se não o conhecêssemos tão intimamente. Então, caso não conhecêssemos tão intimamente, aí é separado. A palavra junta, senão, é diferente e tem as seguintes significações: a não ser, exceto. Veja no exemplo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Aí o senão é junto, que está significando exceto, a não ser. Senão significa também caso contrário, então do contrário. Veja no exemplo. Tenham cuidado, senão todo o nosso trabalho estará perdido. Caso contrário, o nosso trabalho estará perdido. Senão se escreve tudo junto. Senão vai ter também uma significação de mas, após negação. Por exemplo, não fiz isso com intenção de magoá-lo, senão de adverti-lo. Isto é, mas a intenção de adverti-lo. Um outro exemplo. A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Aí também é escrito junto, é a forma correta. Senão pode significar ainda pois. Veja no exemplo. A inocência do réu está fartamente provada nos autos. Se não, vejamos. Esse senão tem o significado de pois. Além de tudo isso, senão, como uma palavra só, é um substantivo e significa um defeito, uma mancha, uma falha. Então eu vou dizer, o bom texto não deve ter nenhum senão de linguagem, quer dizer, nenhum erro, nenhuma falha de linguagem. Outra expressão que às vezes causa algum problema é o sequer. Esse vocábulo não pode ser usado isoladamente em frases negativas, porque significa apenas isso, apenas, ao menos, pelo menos. Como por si só ele não apresenta um caráter de negatividade, um caráter negativo, ele deve ser sempre precedido ou de não, ou de nem, ou de ninguém, ou de sem, ou de nenhum. Por exemplo, não se usa, portanto, escrever o seguinte: ele sequer foi consultado. Isso significaria, ele ao menos foi consultado. E não é isso que nós queremos dizer. A forma correta é, ele nem sequer foi consultado. Isto é, ele nem ao menos foi consultado. Ou dizer então, ele nem sequer telefonou. Partiu sem sequer nos avisar. Terminamos com esses exemplos a nossa aula de hoje. Faço votos que vocês tenham um bom aproveitamento do curso, acompanhem pelos exemplos, pelos exercícios da apostila e aguardem. Mais à frente teremos novos temas da língua portuguesa aplicada ao direito.